essa é Londres, uma cidade que talvez tenha se tornado vítima de seu próprio sucesso. Até poucas décadas atrás, a cidade milenar, que já foi considerada a capital do mundo, era um lugar seguro, culturalmente influente, convidativo e repleto de oportunidades. Hoje, Londres é uma cidade atordoada por trânsito caótico, preços exorbitantes, poluição, esgoto a céu aberto, aumento da criminalidade, risco de terrorismo, superpopulação, perda de identidade cultural e, como se não bastasse, 2020 chegou trazendo novidades. Além de Londres, sobre a qual voltarei a falar em breve, há mais 4 cidades pelo mundo e uma cidade bônus no Brasil, sobre a qual vocês terão o desprazer de ver listadas aqui nesse vídeo. Inevitavelmente, esse vídeo vai tocar em alguns assuntos sensíveis, então, YouTube, por favor, não restrinja e não desmonetize esse meu vídeo, mais uma vez. E telespectador, por favor, assista a explicação final do vídeo antes de comentar. Enfim, por que essas cidades que eram tão boas ficaram tão ruins? E o que podemos aprender com o sucesso e fracasso dessas cidades? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella e aqui eu tenho mais vídeos sobre lugares bons e lugares não tão bons pelo mundo. E eu já trabalhava de forma remota muito antes da pandemia forçar governos e empresas a aceitarem essa forma de trabalho. Se você tem interesse em trabalhar online com mais liberdade, dê uma olhada no nosso curso Profissão Nômade. Mais detalhes no final do vídeo. Ok, um pouco de contexto. A lista não é um top 5 e nem ranqueia a melhor para pior ou a pior para melhor. Além disso, essas são 5 cidades que eram boas e que já não são mais. Não estou dizendo que são as piores cidades do mundo, apenas que tinham uma qualidade de vida excepcional e atualmente caíram muito nesse quesito. Porém, isso não significa que essas cidades são ruins para absolutamente todos. Para algumas pessoas, nativos ou imigrantes, essas cidades podem continuar sendo lugares ótimos. Mas será que seriam bons lugares para você especificamente? Vamos descobrir, começando com a primeira cidade, que é Paris, a Cidade Luz. Muitas pessoas sonham em conhecer a capital do romance e da alta culinária. Mas, se um dia você for visitar Paris, recomendo que aproveite bem os vários perfumes que a cidade oferece. Porque o cheiro natural da cidade não é dos mais agradáveis. Lixo espalhado pelas ruas, pessoas desabrigadas e dejetos humanos à beira das ruas tornam andar por Paris uma verdadeira aventura. Isso sem falar do sistema de metrô, que possui um forte odor de urina antes mesmo de entrar nas estações. Se servir de consolo, a quantidade de ratos pode fazer você se lembrar do filme Ratatouille. Olha o ratinho comendo a pizza. Gente, na vitrine, olha. ó o ratinho. Não é brincadeira. E não estamos falando de um bairro pobre da periferia. Esse tipo de coisa pode facilmente ser vista nas redondezas da Champs-Élysées, a avenida principal da cidade que liga o Museu do Louvre ao Arco do Triunfo. Até mesmo pontos turísticos internacionalmente reconhecidos têm sido alvos de vandalismo e pichações. Sem contar que esses pontos turísticos precisam ser constantemente patrulhados por soldados fortemente armados. Afinal, o risco de terrorismo é alto. É sério, em 2014 eu visitei a cidade e só queria fazer um videozinho ali ao lado do Museu do Louvre, mas tinha a sensação de que eu estava fazendo algo errado, pois um soldado com uma metralhadora passava para lá e para cá me olhando feio. Então eu fui para o outro lado da rua, bem longe do soldado mal encarado, mas dessa vez fui abordado por um dos vários vendedores ambulantes de Paris. Eu apoio a iniciativa desses imigrantes, afinal eles estão trabalhando e isso é maravilhoso. No entanto, eu devo alertá-los que nem todos são bonzinhos. Alguns tentam forçar suas mercadorias em cima de turistas através de intimidação e pressão psicológica. Mas se essa é a situação nos pontos principais da cidade, a situação na periferia é desesperadora. Foi criado até um aplicativo para indicar áreas em que ninguém deve entrar. Certos bairros foram completamente dominados por imigrantes de culturas bem diferentes da francesa, ao ponto deles aplicarem suas próprias leis. Esse conflito entre culturas tem levado a mais violência, tanto por atentados terroristas, que se tornaram comuns em Paris, quanto em números de homicídios e, claro, estupros, que só vem aumentando ao passar dos anos. Bem, pelo menos durante a minha primeira visita em 2014, ainda não havia barreiras antiterrorismo ao redor da Torre Eiffel, e a Catedral de Notre-Dame ainda não havia sofrido um catastrófico incêndio, que até foi comemorado por um certo grupo de imigrantes.
Há imigrantes que amam a cultura francesa, mas há outros que a odeiam. Não posso entrar em detalhes devido à forte censura, mas devo deixar claro que esses e outros problemas na França não são causados pela imigração em si, mas sim por um certo grupo específico de imigrantes. Recentemente, eu fiz uma escala no aeroporto de Paris, onde fiquei várias horas. Até poderia ter saído para turistar, mas não tive a menor vontade de fazer uma segunda visita à Cidade Luz, que cada vez mais se assemelha a uma cidade das trevas. Parece até a versão francesa de Gotham City, só que onde está o Batman? Não sei, deve ter se rendido. Los Angeles. A maior cidade da Califórnia é mundialmente conhecida pelas superproduções cinematográficas das empresas localizadas no distrito de Hollywood. Muitos brasileiros que hoje sonham em morar na Califórnia formaram seus conceitos nos anos 90, quando o estado ainda era um lugar próspero e seguro. Se você ainda sonha com Los Angeles, é melhor se atualizar, a não ser, claro, que você seja um milionário com uma mansão em Beverly Hills. Aí, sem problemas. O custo de vida na cidade cresceu tanto que o número de moradores de rua subiu 75% desde 2012. Com mais de 60 mil pessoas sem lar, o lixo nas ruas vem crescendo. Tanto que as praias estão repletas de seringas que os drogados jogam na areia. Muitos estão deixando a cidade e o estado, desde moradores de bairros periféricos até grandes empresas como a Tesla e celebridades como Joe Rogan. Isso não é de surpreender ninguém. Imóveis na cidade são tão caros que, com o preço de uma kitnet em Los Angeles, você poderia comprar uma fazenda inteira em alguns lugares do Texas. Mas não existe nada tão ruim que a máfia estatal não possa piorar. Com o aumento da violência na cidade, o governador democrata teve uma ideia brilhante: tornar roubo legalizado. Não, dessa vez não estamos falando de impostos. Em 2020, a Proposição 47 tornou os roubos sem uso de violência de até $950 ou R$5.000 como contravenção, ou seja, a pena máxima seria levar um puxão de orelha do policial. Eu digo puxão de orelha no sentido figurado, é claro, pois se o policial literalmente puxasse a orelha do coitadinho do ladrão, o policial malvado certamente seria punido. Por causa disso, e como esperado, o número de ocorrências de pessoas entrando em lojas e roubando produtos simplesmente disparou. Nossa, como pode? Quem diria? Tanto que algumas empresas já anunciaram o fechamento de todas as suas lojas na cidade. Veja nesse vídeo como o bandido rouba mercadorias de uma loja despreocupadamente. Ô senhor bandido, calcule direitinho esse roubo aí para não ultrapassar os $950, hein? Senão você pode ser preso. Eu até poderia mencionar São Francisco também, onde até já criaram o famoso mapa do cocô, já que a cidade está repleta de fezes. Mas eu já falei mais a fundo sobre essa história nesse outro vídeo aqui no canal. E aproveitando, muitos nesse vídeo ironicamente comentaram que tudo isso na Califórnia é culpa do capitalismo. Então, aqui vai uma nota. Califórnia é um estado democrata, com forte viés socialista, assistencialista, corporativista e intervencionista. Não é à toa que pessoas e empresas estão fugindo da Califórnia e indo para o Texas e para a Flórida, que são estados republicanos, com menos intervenção estatal e maior liberdade econômica. Enfim, mais detalhes aqui nesse outro vídeo que eu vou deixar linkado no final. E agora vamos falar sobre Roma. Com a queda no número de turistas de Paris, pelas razões anteriormente citadas, Roma se tornou a cidade mais visitada no mundo em 2019. E com muitas boas razões. A cidade é cheia de monumentos e construções arquitetônicas milenares, além de ser uma das capitais da moda. Infelizmente, parece que esse crescimento no turismo está com os dias contados. Roma passou a cobrar impostos de turistas de 4 a 7 euros por noite. Mas tudo bem, afinal esses impostos serão usados por políticos honestos para financiar os serviços públicos, não é mesmo? Não exatamente. O lixo tem se acumulado nas ruas e mesmo os pontos históricos da cidade têm sido negligenciados em sua manutenção. Pois é, pessoal, lembram daquele vídeo que eu fiz sobre a Itália, do glorioso Império Romano ao país mais burocrático do mundo? Então, quem vive em Roma tem que rir para não chorar. O próprio Papa Francisco declarou que Roma está em um estado decadente. Coincidentemente, a estação de metrô do Vaticano, dentre várias outras, teve de ser fechada para reparos que parecem nunca terminar. Mas e os altos impostos, para onde vão? Enfim, deixa esse assunto para outro vídeo. Some-se a isso o trânsito caótico e o péssimo sistema de transporte público, e andar em Roma se torna um desafio.
Tanto que trabalhadores no ramo de turismo têm dito que dificilmente turistas retornam a Roma para uma segunda visita. Eu mesmo já passei por Roma e, sinceramente, eu quero muito voltar para a Itália, mas não para Roma. Bari e Siracusa são cidades que eu penso em ficar por um tempo como nômade digital. Londres. Até o final da Segunda Guerra, Londres era o centro do mundo. A cidade era considerada a mais desenvolvida do planeta. Para se ter uma ideia, Londres já tinha uma malha ferroviária, enquanto o Brasil era governado por Dom Pedro I. E mesmo depois de Nova York se tornar a capital do mundo, Londres ainda era, provavelmente, a cidade mais avançada da Europa. Porém, atualmente Londres sofre com um grave problema de superpopulação. Isso não seria um problema se não fosse por um pequeno detalhe. Existem muitos terrenos que são oficialmente proibidos de se construir neles. Algumas dessas leis são da época em que Londres era centro de criação de ovelhas. Por causa disso, Londres virou uma cidade sufocada, sem espaço para crescer. Logo, o preço dos imóveis subiu vertiginosamente. Casas ficaram tão caras que o aluguel de um colchonete embaixo de uma escada, igual aquele do Harry Potter, chega a custar 500 libras. Mais de R$ 3.500 por um pedaço de pano no chão sem cama. Por causa disso, o número de moradores de rua está nas alturas, tanto que diversos locais públicos tiveram espinhos de ferro posicionados para impedir que sem-tetos durmam em suas calçadas. Até as filas no metrô durante o horário de pico não perdem em nada para o Brasil. E o número de assassinatos tem crescido, especialmente uma epidemia de crimes com armas brancas. Now some immigrant parents are sending their kids back to Somalia because they claim it's safer than London. If your child is involved in a gang and there's nowhere for him to hide, you take him back to Africa. You know, it's safer there than it is in London. E o esgoto de Londres está operando além de sua capacidade. 39 milhões de toneladas de esgoto escoam para o rio Tâmisa todo ano. E como se não bastasse o cheiro de esgoto a céu aberto, o rio Tâmisa está com altos níveis de cocaína, o que está deixando algumas criaturas marinhas muito agitadas. Pois é, e você no Brasil pensando que já viu de tudo, não é? E agora, de cidades mundialmente famosas para uma cidade quase desconhecida. Malmo é uma cidade mediana no sul da Suécia. Só de ouvir esse nome você já deve estar associando a cidade à alta qualidade de vida dos países nórdicos. Mas infelizmente, Malmo, uma cidade pacata até pouco tempo, tem sofrido uma verdadeira crise por causa da imigração descontrolada. Com a abertura da Suécia para refugiados, em um período de 3 meses, eles receberam cerca de 114 mil imigrantes, de maioria absoluta islâmica. E muitos deles fizeram de Malmo sua moradia. Isso para uma cidade de apenas 300 mil habitantes significava um forte choque cultural. 45% dos moradores da cidade são imigrantes. Coincidentemente, houve um aumento vertiginoso na criminalidade da cidade, especialmente assassinatos com armas de fogo, atentados à bomba e, claro, estupros. Por causa disso, diversos moradores da cidade fugiram para outras regiões do país. Malmo possui atualmente diversas áreas proibidas, onde o crime domina e a violência é constante. Além disso, e eu sinto muito em reportar isso, o grande número de muçulmanos na cidade deu origem a diversos movimentos antissemitas que atacam judeus e suas sinagogas. Eu sinto muito em ter que relatar aqui esses tristes fatos que a mídia tradicional não mostra. Eu peço desculpas, mas seria desonesto da minha parte se eu não alertasse judeus, mulheres e pessoas LGBT dos perigos ao visitarem tais locais. E há cada vez mais locais assim pela Europa. No entanto, antes de prosseguirmos, é bom deixar uma coisa bem clara. Não é o fato desses imigrantes serem de uma determinada religião ou terem uma certa cor de pele que causa esse aumento na violência. O problema aqui é cultural. E eu repito, o problema é a cultura. E a cultura de um povo é algo que pode melhorar ou piorar ao longo do tempo. A cultura europeia também era tão violenta, ou até mais, que outras culturas ao redor do mundo. Basta olhar para o número de guerras entre povos europeus até o século XX. Porém, a partir da Segunda Guerra, a mentalidade deles começou a mudar, o que levou a uma preferência pela negociação ao invés do uso de violência. Por outro lado, muitos desses imigrantes vêm de países onde a cultura incentiva a resolução de conflitos pela violência. E muitos ainda acreditam que a resposta para a discordância deve ser a agressão física, sem contar suas atitudes em relação às mulheres. Para ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Somália é o país que mais pratica a mutilação genital feminina, prática que muitos desses imigrantes tentam manter às escondidas em cidades europeias.
Devido a essas e outras questões culturais, houve também um aumento inegável nos índices de estupro nas cidades europeias que acolheram grandes números de homens jovens provenientes dessas culturas. Mas um ponto importante a ser destacado é o motivo desses imigrantes preferirem os países nórdicos como destino final. Sem dúvidas, muitos desses imigrantes se sentiriam melhor em países que compartilhassem de uma cultura mais próxima, como Turquia, por exemplo. Então, por que escolhem outros países europeus? Dentre outros fatores, o assistencialismo acaba sendo o principal motivo. Em teoria, esses países têm uma alta carga tributária para garantir que, caso alguém sofra um revés financeiro ou em tempos de crise, o governo viria ao socorro dessas pessoas. Porém, para muitos imigrantes, essa oferta de dinheiro grátis é tentadora. Pior ainda, muitos deles vêm de países muito pobres e por isso estão acostumados com uma baixa qualidade de vida. Então, essa ajuda que o governo fornece acaba se tornando uma dependência. O que está acontecendo é uma transferência de dinheiro dos cidadãos e imigrantes trabalhadores do país para imigrantes que não trabalham. Isso acaba causando um ódio injusto dos nativos contra a imigração no geral. E aí nós vemos uma briga entre movimentos de extrema-direita, que dizem que todo imigrante é ruim, e movimentos de extrema-esquerda, que dizem que todo imigrante é bom. E o que falta na Europa é um movimento de extremo bom senso, isso sim. Há imigrantes bons e imigrantes ruins. E há culturas onde o primeiro grupo é menos abundante que o segundo. Há pessoas que migram em busca de uma vida melhor e respeitam as leis e a cultura do país que as acolhe. Essas pessoas contribuem com o país, e nesse canal eu já citei vários exemplos de imigração e imigrantes que deixaram contribuições maravilhosas. Mas, infelizmente, essa história tem outro lado. Há também exemplos de imigração e imigrantes de culturas incompatíveis que prejudicam o país que os recebe, piorando a qualidade de vida não só para os cidadãos, mas também para os imigrantes bem-intencionados. Enquanto há imigrantes de países pobres que chegam com a intenção de melhorar de vida honestamente através de trabalho duro, outros chegam para mamar nas tetas do sistema assistencialista, criando um peso para cidadãos locais e imigrantes trabalhadores. Infelizmente, o Estado dar dinheiro livremente para qualquer um faz com que esse movimento seja distorcido e atraia aproveitadores que não vão se adaptar à cultura do novo país. Por causa disso, a cidade de Malmö, na Suécia, que era tão pacata e pacífica, acabou se tornando um palco para verdadeiros conflitos étnicos, com diversos atentados e crimes sendo cometidos. Mas, pelo menos, eles têm um belo castelo antigo na cidade, não é mesmo? Bônus: Rio de Janeiro. E agora, que tal um bônus? Ao contrário das cidades anteriores, dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade ruim para morar parece uma obviedade. Mas nem sempre foi esse o caso. Até o fim do século XX, muitos migravam para o Rio em busca de uma vida melhor. Não só de outros estados do Brasil, mas também de outros países do mundo. Porém, em parte por causa da proibição às drogas, diversas máfias ganharam muito poder com a comercialização de substâncias ilegais e dominaram completamente certos bairros da cidade. Algumas delas cresceram ao ponto de se tornarem governos de algumas comunidades, cobrando impostos e fornecendo serviços de gás e gatunete. Mais uma vez, ao tentar resolver um problema, o governo criou outros problemas maiores, mais duradouros e mais difíceis de serem resolvidos. Dentre corrupção, facções e milícias, não se deixe enganar. A antiga capital do Brasil já foi sede do Império Português e um sinônimo de riqueza e prosperidade. Mas, infelizmente, o futuro não parece lá tão promissor para a cidade do Cristo Redentor. E tanto em Londres como Los Angeles, ou tanto no Rio como em São Paulo, muitas pessoas estão de saco cheio desses problemas de cidades grandes. Com o trabalho remoto se tornando cada vez mais comum, muitos estão fugindo dos grandes centros em busca de mais qualidade de vida. E agora eu aproveito para encerrar esse vídeo com algo positivo, contando para vocês como eu comecei a trabalhar online e viajar o mundo e como você também pode fazer o mesmo. Houve uma época em que eu, por exemplo, precisava encontrar trabalho na cidade ou país onde eu morava. Garçom do Habib's na periferia de São Paulo, ou faxineiro em Toronto, no Canadá, redator técnico na Austrália, após ralar muito estudando inglês e outras coisas. Mas o que mudou as regras do jogo para mim foi eu ter começado a trabalhar online em 2015, época em que trabalhava com o ensino de inglês.
Depois eu diversifiquei meu portfólio, digamos, trabalhando também como freelancer, produção de conteúdo e Airbnb. Mas essa é a minha jornada em resumo. Você que também quer trabalhar online pode iniciar a sua jornada e para isso eu tenho aqui 3 aulas gratuitas sobre diferentes formas de ganhar dinheiro online, sem maracutaias, sem balela e sem esqueminhas de pirâmide. Afinal, foi só depois de ter trabalhado online por 5 anos e meio e visitado 37 países como nômade digital é que nós nos propusemos a lançar o curso Profissão Nômade, que te ensina como fazer o mesmo. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Acesse nossas aulas gratuitas clicando no link abaixo. E para você que não fechou o vídeo ainda, não sei porquê, aqui estão 2 vídeos relacionados. Aquele vídeo que eu mencionei sobre a Califórnia, que se fosse um país seria o pior país do mundo desenvolvido, ou esse vídeo aqui sobre a Itália, que tem o governo mais ineficiente e burocrático do mundo. Tem que rir para não chorar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.